Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 4. O título dessa pregação é A Guerra Sem Deus. Relembrando daquilo que foi falado no sábado passado, queridos, a gente estava falando a respeito da situação de Israel, especialmente em relação aos sacerdotes. A gente estava falando que os sacerdotes, no caso, eles eram os que estavam acima da questão da religião judaica, né? Então a gente tinha lá os dois sacerdotes e mais o sumo sacerdote. Então os sacerdotes eles ajudavam na parte sacrificial ali, na hora de matar os animais, mas somente o sumo sacerdote era aquele que era responsável por adentrar lá no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar. Então, somente ele. E esses dois sacerdotes, então, que eram os filhos de Eli, o tal de Hofni e o tal de Finéias, esses dois haviam se corrompido. E eles estavam roubando de Deus o sacrifício. Então, aquilo que era para ser oferecido para Deus, eles estavam roubando para eles. E também estavam se prostituindo com as mulheres na porta da tenda da congregação. Então, ou seja, qualquer tipo de temor que houvesse, se um dia existiu na vida desses dois indivíduos, ali era a prova de que isso já tinha se acabado há muito tempo. Então, esse era o contexto em que Israel se encontrava. Os próprios sacerdotes estavam corrompidos. Então, não só a nação era corrompida, mas os sacerdotes também estavam abraçando aquele tipo de conduta e corrupção. Porém, Deus começa a sua profecia contrária para com eles, já logo ali no capítulo 2, nos versos 27 a 34, por meio de um profeta que a Bíblia não fala qual era o nome do profeta, e depois em 1 Samuel 3, de 11 a 14, por meio do próprio profeta Samuel. Então, esses dois profetas, eles profetizam o fim do sacerdócio de Eli e, obviamente, também por meio dos seus filhos. Então, o que vai acontecer no capítulo 4? No capítulo 4, vai acontecer o cumprimento dessas profecias. Aquilo que Deus havia profetizado por meio desse profeta sem nome e por meio de Samuel, vai se concretizar ali no capítulo 4. Mas, olhando para essa história, eu achei muito interessante algumas coisas que a gente pode extrair dessa história para as nossas próprias vidas, para a nossa vida diária. A gente tem algumas coisas para aprender aqui com esse texto. Amém? Então vamos lá, queridos, versículo por versículo. Vou tentar não estender muito. Amém? Como hoje a gente não tem salinha das crianças, a gente vai ter que brincar de vaca amarela com as crianças aí, né? Vão ter que segurar vaca amarela, vão ter que brincar. Amém? Então vamos, as criancinhas dão uma seguradinha para anotar. Senão eu vou trazer você para pregar aqui na frente. Agora ela vai ficar falando vaca amarela até o final do culto. Então vamos lá, queridos. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então Israel está naquela situação de pecado, os sacerdotes estão em pecados, e eles decidem ir para essa guerra contra os filisteus, que eram os seus inimigos. E os filisteus também eram inimigos, de alguma forma também inimigos de Deus, e eram inimigos de Israel. Porém, eles vão para essa guerra, e pela primeira vez, então, o que acontece? Eles são derrotados. E eu gosto de enfatizar especialmente essa questão da quantidade dos homens que morrem, né? 4.000 homens morrem. E a gente vai depois falar um pouco
dessas questões, quando a gente olha de fora, né, quando a gente vai entender os acontecimentos de Deus, da soberania de Deus, tem coisas assim que vão entrar em choque com algumas coisas da nossa própria teologia popular, né, daquilo que muitas vezes se pensa sobre Deus, mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que a forma como Deus rege as coisas, elas vão entrar em choque com alguns conceitos que nós temos de modo popular. Aí no verso 3 o texto continua: e voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então é interessante isso também, porque eles olham para a história do que tinha acontecido com eles, e eles colocam aquilo como uma obra, um fruto do Senhor. Eles entendem que era Deus que estava trazendo a derrota para a vida deles. Isso é uma coisa muito interessante em Israel, que em Israel eles entendiam perfeitamente que quando o bem vinha do Senhor. Porém, eles também entendiam que quando vinha o mal também procedia da parte do Senhor. Eles não entendiam que em algum momento alguma coisa fugia da soberania de Deus. Eles sabiam que se alguma coisa errada estava acontecendo, se o mal estava vindo sobre eles, se eles estavam perdendo a guerra, aquilo era a mão de Deus e não de outra coisa. Então eles não delegavam isso ao diabo, por exemplo. É interessante que você olha para o Antigo Testamento, diferente do que muita gente hoje talvez pensa, né, nem no Antigo Testamento e talvez, né, nem no Novo Testamento a gente encontra pouca coisa assim que vai dar ao diabo o poder de alguma coisa nesse quesito. Do contrário, eles entendiam, olha, isso aconteceu, foi Deus. Então, o mal veio. Por que Deus fez isso? Vinha o bem. Por que, né? Entendiam que era Deus. Vinha o mal. Eles entendiam também que era Deus. Esse é o entendimento que eles tinham. Então, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então, a arca da aliança, o que esses caras não entendiam, e a primeira coisa que eles pensam é na arca da aliança. Então, eles tinham perdido a guerra, e falaram assim, cara, vamos trazer alguma coisa a nosso favor. Eles questionaram, a gente perdeu a guerra, por que Deus fez a gente perder a guerra? Então, foi o seguinte, vamos usar um artifício sagrado. Vamos pegar a Arca da Aliança, que era, de alguma forma, o símbolo da presença de Deus em Israel, era a Arca da Aliança. Vamos trazer a arca junto com a gente e vamos para a guerra com a Arca da Aliança. Então, quando a gente vai para a guerra, levando a presença de Deus, a gente vai ganhar essa batalha. Certo? Esse era o entendimento deles. Porém, eles ignoraram uma coisa dentro da Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança ela não era somente o símbolo da presença de Deus, mas ela também carregava alguma coisa dentro dela. O que ela carregava dentro dela? As tábuas da lei. Então ela não era somente o símbolo da presença de Deus, mas ela também era o símbolo da lei, porque a lei também estava dentro dela, contida dentro dela. Então eles esqueceram disso, que ao trazer a Arca da Aliança, eles não estavam somente trazendo a presença de Deus, mas também estavam trazendo a lei, que era justamente o juízo de Deus. Aí o texto vai continuar. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, olha só que interessante, né? Que eles dão todo esse glamour à arca da aliança, a arca da aliança do Senhor dos exércitos, né? Por que falar exércitos? Porque eles estão indo para uma guerra. Então, o Senhor dos exércitos, a arca da aliança do Senhor dos exércitos, está vindo com a gente para com esta guerra. Mas o que é interessante aqui nesse texto também é que quem são os 2 indivíduos que estavam carregando a arca? Porque somente os sacerdotes podiam carregar a arca. Ninguém podia tocar na arca. Somente os sacerdotes podiam carregar a arca. E quem que estava carregando a arca? Justamente quem que eram esses 2 caras que estavam carregando a arca?
os dois prostitutos, os dois corruptos, que estavam roubando do Senhor, os dois que estavam se prostituindo com as mulheres no templo. Ou seja, esses caras pensaram como? Pensaram assim, não, vamos trazer a Arca da Aliança, vamos ir para a guerra com essa arca, porque essa arca vai nos trazer a vitória. E quem estava carregando? Os dois caras mais corruptos do reino, os dois caras que tinham a fama de corrupção, o pai deles sabiam da fama, e estava tudo isso daqui acontecendo. Então, os mesmos sacerdotes que estavam roubando do Senhor e se deitando como mulheres na porta da tenda da congregação, eram os caras que estavam trazendo a Arca da Aliança e indo para a guerra com essa arca. Versículo seguinte, queridos, no verso 5. E sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes, ai de nós. Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Então, os filisteus sabiam aquilo que estava vindo para cima deles. Eles sabiam da fama daquele Elohim, né, porque aqui o texto vai falar deuses, mas no hebraico a palavra que vai aparecer é Elohim. Então, mais uma vez, né, apontando a questão da pluralidade em Deus. Então, quando aparece na Bíblia lá falando deuses, seja em direção ao Deus de Israel, seja em direção a um Deus pagão, a palavra que vai aparecer é Elohim, certo? Não tem outra palavra no hebraico para se falar Deus a não ser Elohim ou El. El, Deus. Elohim, deuses, certo? Então aqui eles estão dizendo, quem que vai nos salvar desse Deus, né? Desses deuses, melhor dizendo, né? Ou desse Deus, desse Elohim. Você vai lá, pega lá, Bíblia hebraica, lá no online, você vai ver. Quando aparecer aqui deuses, lá vai estar escrito Elohim. Nas duas palavras que aparecem, deuses e deuses em seguida, as duas palavras é Elohim. Então Deus tinha essa fama, eles sabiam dessa fama. E aqui o texto vai falar a respeito, inclusive, dos egípcios. Então todos eles eram conhecedores. E o Egito já tinha passado muitos e muitos anos. Muitas e muitas gerações já tinham passado. Então a fama desse Deus que tinha feito os seus feitos lá no Egito eram conhecidos por todos eles. Então eles estavam temerosos. Mas acontece uma coisa muito interessante aqui no texto, queridos. Lá no versículo 9. Qual que seria a reação desses homens que está diante deles um Deus que destruiu, né, todo o império, que foi o Império Egípcio, e esse Deus está vindo na direção deles com o seu exército agora. E esse exército está jubiloso, este exército está confiante, está dando brados de vitória em direção a eles. Qual que é a reação deles? Seria de correr, de se afugentar, de temer e sair correndo. Mas eu acho interessante isso nos filisteus. Porque olha o que acontece com os filisteus. Eles falam assim, ó. Então, ele fala, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Vocês acreditam nisso? Que os filisteus, eles tiveram um tipo de coragem ao ponto de encarar o próprio Deus vivo e o exército do Deus vivo. Isso daqui é uma coisa admirável, de alguma forma. É algo que a gente tem que olhar e falar, cara, esse cara é admirável. Entende? Então, há tipos de fé que a gente vê se manifestando no mundo que a gente tem que tirar o chapéu para os caras. Tinha eu não sei, não lembro o nome, dentro do hinduísmo lá, como é que se chama esse tipo de vertente dentro do hinduísmo,
mas alguns dentro do hinduísmo, é como se fosse uma espécie de santos, né, dentro do hinduísmo, que eles tomam algumas posturas para alcançar algum tipo de evolução espiritual, né, dentro do hinduísmo. E teve um cara que ele ficou de lado assim, ó, e nunca mais saiu dessa posição. Ele ficava assim, e se alimentava. Oi? O quê? Não sei se vocês estão querendo comentar alguma coisa. A pessoa ficou assim, de lado assim, cara, e o cotovelo dele atrofiou, né? Virou só em couro e osso assim, e ficou lá durante anos, entende? Então, pô, é admirável, por mais estúpido que, né, na nossa perspectiva isso possa parecer, é admirável um cara que paga esse preço em nome da sua espiritualidade. A gente vê o que acontece também no mundo muçulmano, né? Um muçulmano, esses caras, especialmente que se colocam uma bomba no corpo, vão lá e dão as suas vidas em nome da sua fé, né? Também acho estúpido fazer isso, mas é interessante esses caras que são radicais a esse ponto, né? Porque parece que a gente vê muito pouco isso acontecendo no nosso meio. Um tipo de radicalidade no sentido de, sabe, de não ter amor a si mesmo e se propor, então, a servir a Deus com a sua vida de uma maneira realmente radical. Então, esses caras foram isso, sabe? Se esforçaram, encararam, viram todo aquele júbilo. Não, beleza, o Deus vivo está vindo na nossa direção. O que a gente vai fazer? A gente vai se entregar? Não, a gente vai encarar. Então, se a gente vê isso da parte dos servos do diabo, da parte dos servos de Satanás, eu fico pensando quem dirá nós. Quem dirá nós? Se os filisteus têm esse tamanho de coragem de encarar os seus inimigos na perspectiva deles, por que nós vamos nos afugentar diante dos inimigos? Então a gente tem que também, de alguma forma, ter coragem, no mínimo similar a essa. Aí o texto continua. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, olha só. Antes tinham sido 4.000, agora juntou mais 30.000 homens morreram nessa brincadeira. 34.000 homens morreram nessa guerra. Com a arca da aliança, a presença de Deus, com todo o júbilo, com toda a festa, toda a alegria, conseguiram enfrentar um exército que não era o exército que cria no mesmo Deus, porém foram destruídos por esse exército. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas, está escrito aqui? Nossa, nunca ouvi esse termo na minha vida, né? Rotas. Quer dizer que quando rasga uma roupa, é rotas. Tá bom. Onde é que eu estava? Aqui. E terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que,
fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cidade, da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. O que tinha acontecido no capítulo 2, no capítulo 3? Deus havia profetizado: eu vou tirar o sacerdócio da sua mão, por causa dos seus filhos. Vou matar os seus filhos, Deus havia dito. E aí, por causa dos pecados desses filhos, veja bem, todos esses homens morreram por causa da estupidez desses dois homens, que deviam cumprir o seu sacerdócio com santidade, com purificação, vivenciando de fato o chamado deles. Por causa do seu pecado, da sua desobediência, da sua estupidez, não somente os 4 homens, mas daí eles inventam na cabeça deles: não, mas espera aí, não é suficiente, já sei o que falta é a Arca da Aliança. Então eles vão lá, pegam a Arca da Aliança, achando que a Arca da Aliança em si tinha algum tipo de poder em si mesma. É como se ela em si mesma fosse o objeto que pudesse fazer algum tipo de diferença na vida deles. E não o Deus, que era o Deus da aliança. O Deus da Arca da Aliança. Então, na mente deles, eles pensaram assim, que o objeto em si tinha o poder de fazê-los vencer a guerra, e não o Deus daquele objeto. É isso que passou na mente deles. E aí acontece isso. Então, tudo isso que vem como notícia para o pai deles, que é Eli, isso acaba sendo, de alguma forma, muito impactante para ele. Ele cai para trás, quebra o pescoço e acaba morrendo. Então, morre o pai e os 2 filhos e mais 34, né? 34 mil homens morrem nessa brincadeira de pecado, nesses pecadinhos que foram sendo exortados e exortados e exortados. E aí não para por aí. Verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então, além do cara morrer, o pai morrer, agora morre também a esposa por causa do pecado desses 2 sacerdotes indivíduos. Queridos, o que a gente aprende com essa história? Eu destaquei 5 coisas aqui, que isso pode dizer muito para as nossas próprias vidas. A primeira coisa, queridos, é que a presença de Deus em nossas guerras depende da nossa conduta diária. O que eu quero dizer com isso? Que Deus só entra na guerra com a gente em codependência com a nossa conduta. Porque, por exemplo, se eu estou vivendo uma vida de pecado e eu entro numa guerra, eu estou entrando nessa guerra sozinho. Deus só vai estar comigo se, de fato, a minha relação com Ele está correta. Se eu estou caminhando com Ele. Se eu estou tendo uma vida de santificação, se eu estou tendo uma vida de busca. Então, muitas vezes, a gente entra em certas guerras e a gente se lasca, como esses caras se lascaram, e depois a gente põe a culpa em Deus. Quantas e quantas vezes a gente viu situações de pecados
em que a pessoa se lascou por causa do fruto do pecado e culpou Deus. Foi que nem Israel aqui, né? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Não é isso? Nunca ouviram isso? Eu já ouvi isso quantas vezes? De culparem a Deus exatamente por tudo e falar, por que que isso aconteceu comigo? Simples, aconteceu porque eu fui para a guerra sem Ele. Eu fui para a guerra baseado na minha força, baseado em mim mesmo, ou pensei que porque Deus ia simplesmente ignorar a minha conduta, ignorar a minha própria ignorância diante dele. Eu ignoro Deus todos os dias na minha vida, e aí quando eu vou para a guerra eu quero que ele vá junto. E Deus não vai. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que, por que que Deus não estava nessa guerra? Por causa desses dois sacerdotes. Porque a conduta deles não era uma conduta que carregava o Deus vivo neles. Era eles, o pecado deles, indo em direção ao povo inimigo. E a conduta deles, a conduta dos filisteus era a mesma, ou até pior. Portanto, Deus não estava presente nessa guerra. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa mente, se nós queremos que Deus esteja presente no nosso trabalho, no nosso casamento, nas nossas batalhas, nas nossas lutas diárias, qualquer coisa que seja, isso precisa ser acompanhado na nossa conduta diária, do nosso pensamento, da nossa fé, do nosso caráter, da nossa santificação. Senão Deus não vai estar na guerra. A gente vai estar sozinho. Porque pensa o contrário, queridos. Digamos assim, faz sentido para vocês? O Pipe está vivendo uma vida de pecado e tudo na minha vida vai às mil maravilhas? E a bênção de Deus continua sobre mim. E eu continuo prosperando na minha vida. E a minha saúde não é tocada. As minhas finanças não são tocadas. Nada na minha vida é tocada. E eu continuo no pecado. Como que se manifestaria o amor de Deus por mim? De uma maneira mais poderosa. Não seria justamente deixando eu quebrar a cara, me arrebentar, talvez tirar tudo de mim, me levar à pobreza, à falência, para eu aprender a caminhar juntamente com Ele? Foi justamente isso que Deus ensinou para Israel. Olha, vocês estão aí, ó. Olha o sacerdote de vocês, o que eles estão fazendo. Agora que eu vi que eu estou com o negócio de tirar sangue aqui no braço, até agora. Eu olhei, ué, estou com lepra aqui, então saindo um pedaço de mim aqui. Entende? Eles pensaram assim, cara, a gente tá tudo certo, a gente só está se deitando com as mulheres ali na porta do templo, a gente só está roubando o sacrifício de Deus, mas Deus vai com a gente para a guerra, está tudo certo. Aí eles fazem um outro erro também, que é a segunda coisa que a gente aprende com isso, que nenhum símbolo, que símbolo algum carrega a presença real de Deus. Não adianta eu sair com uma cruz no peito achando que essa cruz em si vai ter algum poder de me defender. A própria Bíblia, né, tem gente que deixa lá a Bíblia aberta no Salmo, um Salmo lá de proteção, acho que é o Salmo 123, não lembro qual que é o Salmo, 191 não tem, né? Isso, o Salmo 91, exatamente. O Salmo 91 deixa aberto lá, achando que aquilo ali vai proteger a casa. Aquilo não vai proteger a casa. Entende? Não tem essa. Hoje alguém me mandou um vídeo lá sobre uma mulher na Copa lá fazendo, né, uma pirâmide com a mão lá, né, tal. Daí os Illuminati, que não sei o quê, né? O que você pensa sobre isso, Pipe, né? Eu falei, olha, se você for atrás dessas teorias de conspiração que tem na internet, que é Illuminati, tem os reptilianos também, né? Diz que a humanidade está dividida entre seres humanos e os reptilianos, né? Pode ter alguns aqui no meio aqui, né? Eu acho que todo fofoqueiro é reptiliano, né? Tem algum Exu reptiliano nele.
E o pior é que esses caras acreditam nisso, né, cara? Cara, tem um ex-membro da Gólgota, que eu não vou citar o nome dele, mas que dá vontade de dar. Eu que falei, né, que a Gólgota é a mãe das heresias, né, cara? Ou igreja para formar herege que nessa aqui, brincadeira. E ele tá nessa aí, cara. Acredita em tudo isso aí, cara. Segue tudo que é teoria da conspiração, de reptiliano para cá, que não sei o quê, né? Não é mais cristão, né? Hoje não é mais cristão. Se diz judeu, tal, né? E todas essas coisas aí, né? E então é desses também que acreditam nessas coisas, né? Então eles pensavam que a arca em si, ela tinha um poder em si, entende? Elas pensavam, olharam para a arca, ela e não Deus seria que daria o livramento para eles. Então é isso, a gente não pode colocar nenhum tipo de esperança em objetos como a gente vê, né? Eu não costumo atacar. Deixa eu olhar aqui se tem. Eu não costumo atacar nada assim do catolicismo, né? Não fico me focando nesse tipo de coisa, né? Porque eu tenho muitos amigos que são católicos e tenho respeito por eles, né? Mas eu tenho acompanhado uma página que é uma página que só fala sobre as falas de alguns padres, né? E esses padres falando assim, gente, é assustador. Assustador as coisas que esses caras falam. Assustador. Uma coisa assim, cara, acho que nem no CAPES você encontra gente assim. A Kátia falou que eu não posso falar CAPES, né? Não, né? Eu só. Ainda bem que ninguém liga para mim mesmo, então, né? Ainda bem que eu não sou famoso, essas coisas, porque senão eu estava lascado de processo nas costas aí. Mas vamos falar um manicômio, não sei lá, gente. Os caras mais, sei lá, bateram a cabeça na parede, literalmente. Umas coisas muito absurdas, assim, né? Teve um que falou assim que quando ele joga água benta, né, as gotas que saem vão até o purgatório e lá no purgatório saciam a sede daqueles que estão lá no purgatório. Daí o outro que estava com ele falou assim, como é lindo isso. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Assim, a gente solta umas coisas, né? Teve um lá que falou que Deus obedece Maria, entendeu? Que Deus, tipo assim, pede permissão para Maria, que a gente está vivendo o reino de Maria. Eu falei, nossa Senhora, uma coisa assim, sabe, de deixar qualquer um assim. Daí, tipo assim, eu até estava conversando com uma pessoa a respeito disso, e eu falei assim, e o duro, que realmente, né, eu não tenho nem o que falar sobre isso, tal, né? Mas antes de eu de fechar esse assunto aqui, eu vou abrir um outro aqui, que é assim, o problema é que no nosso lado, digamos assim, evangélico, tem muita coisa quase igual, que é o olhinho ungido, né? O sal do Mar Morto, esse tipo de coisa, né? Se você traz a terra, se você traz terra lá de Israel, essa terra ela tem um poder maior, né? A própria língua hebraica ela é mais santa do que as outras, né? Então assim, do nosso lado aqui, né? Sei lá, do nosso lado não, vamos deixar aqui, né? Tem essa terceira via aqui, sei lá que você pode dizer isso, que também tem umas coisas assim, talvez não tanto heréticas assim, né? Mas cara, num campo assim muito complicado. E aí, a base do nosso debate, quando a gente vai discutir esse tipo de coisa, o nosso erro é sempre o mesmo. E eu sempre vejo, especialmente os evangélicos, caindo no mesmo erro. Que é perguntando, por exemplo, para um católico, aonde está isso na Bíblia? Já perceberam isso? Que sempre um crente, quando vai conversar com um católico, ele vai falar, aonde está isso na Bíblia? E você sabe o que isso significa para um católico? Nada. Absolutamente nada. Porque essa pergunta ela só tem sentido quando você pergunta isso para um outro crente. Porque só o protestantismo tem essa questão de sola scriptura.
O catolicismo está se lascando para isso. Ele não está nem aí para isso. Está na Bíblia? Não. Dane-se. A tradição diz que está, diz que sim, diz que sim. Então está ótimo. Então, se a tradição diz, é isso que importa, não o que a Bíblia diz. Então, quando se entra nesse tipo de discussão, eu tenho um amigo que ele tem se dado muito bem nesse debate com católicos nessa questão, porque ele é um cara que estuda muito a patrística, né? A patrística é a teologia dos primeiros séculos ali, dos pais da igreja. Então, eram padres também, né? Porque naquela época só tinha uma igreja, né, gente? Então, é meio óbvio falar padres católicos, porque só existia uma igreja. Ainda que a igreja se tornou apostólica romana somente lá no quarto século, antes disso era a igreja, e ponto final. Então, existiam lá os primeiros pais da igreja, que a gente chama, os primeiros pensamentos. Ali existia muita discussão em relação a essas coisas, então ele utiliza muito essas questões históricas para justamente refutar essas ideias. Então, quando você vai para um católico assim, usando, está na Bíblia, você já não interessa. Esse é o tipo de argumento que não significa absolutamente nada. É igual você chegar para um muçulmano e falar, está na Bíblia? O cara fala assim, ué, o que tem a ver? Entendeu? Porque a Bíblia, para um católico, não é a mais importante. Para um católico, o que é mais importante é a tradição. Não estou dizendo que eles não dão importância para a Bíblia, mas a Bíblia não tem o mesmo peso de autoridade que a tradição tem. A tradição está acima das escrituras sagradas. Certo? Mas, como eu falei, né, a terceira via aqui também não ajuda nem um pouco. Né? Então é isso. A segunda coisa que a gente aprende, então, é que símbolo algum carrega a presença de Deus. Isso não existe. Né? Ainda que nós temos elementos ali em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que pegavam peças da roupa de Paulo e levava até os doentes eram curados, ok. Mas uma das coisas que a gente aprende dentro do seminário teológico, nunca pegue o livro de Atos dos Apóstolos e crie doutrina em cima do livro de Atos dos Apóstolos. Por que não se cria doutrina em cima do livro de Atos dos Apóstolos? Porque o livro de Atos é um livro de experiências. Experiências. Então, assim, você vai tentar fazer igual, não vai funcionar. É igual pegar, cuspir num barro, tacar no olho de um cego e achar que o cego vai ser curado, porque Jesus cuspiu no barro e jogou no olho do cara. Entende? Até os milagres de Jesus nos evangelhos, cada um era feito de uma forma. Então não é uma fórmula aquilo. E Atos dos Apóstolos a mesma coisa. Então por isso que muitas vezes assim, o pentecostalismo ele acaba se perdendo muito ao criar doutrinas baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma experiência que aconteceu naquele dia, naquela hora, para aquele público específico, naquele momento e ponto final. Por exemplo, Atos 2. Quando se repetiu Atos 2 na história? Nunca mais. Foi um único momento em que as pessoas receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, e foi um fenômeno muito único, né? Porque eles falavam em línguas. Precisou de intérprete? Não. Todos que estavam em volta entendiam na sua língua. Nunca mais isso aconteceu na história da igreja. Foi um momento único na história da igreja que aquilo aconteceu. Então, não se pode pegar e fazer disso uma doutrina. Né? E aí vai agora, a gente pega e vamos fazer o batismo no Espírito Santo. Agora todo mundo tem que ser batizado no Espírito Santo com uma questão de segunda experiência. Né? E aí, como é que foi a minha experiência de batismo do Espírito Santo? Eu estava no meio do mato, orando, com o pessoal de uma igreja pentecostal, porque eu era meio pezinho no fogo, né? E aí eu queria ser batizado, eu queria falar em línguas. Né? Ainda eu tinha esse entendimento de batismo no Espírito Santo um pouco diferenciado, mas eu queria falar em línguas. Queria porque queria. Vamos lá. Aí tinha um pastor lá, perguntou para mim assim, você foi batizado no Espírito Santo? Eu falei, fui. Dele, você fala em línguas? Eu falei, não. Ah, então não foi. Ah, não fui? Não, não foi. Vamos ser batizados agora.
em nome de Jesus. Falei, tá bom, vamos aí. Me preparei, né? Olha lá. Falei, olha lá o quê? Começa a glorificar Deus aí. Eu falei, Deus, eu te glorifico, eu te exalto, glória, teu nome. Eu falei, não. Começa a falar glórias. Glórias, tá bom? Glórias. Não, mais rápido. Glórias. Mais rápido, rapaz. Glória. Mais rápido. Glória. Pronto, falou. Pode sair daqui. Então, esse foi uma batismo no Espírito Santo, né? Imagina a minha frustração. Porque isso foi uma batismo no Espírito Santo. E aí, né, quantas e quantas pessoas passam por esse tipo de experiência, entende? E aí me dava uma raiva, sabe por quê? Porque eu conheço pelo menos duas pessoas, o meu cunhado e a Débora Mussumessi também, aqui da Gólgota, que estavam no quarto. Tem uma outra amiga minha, a Sandra Sara. Estava no quarto, orando, de joelhos, e de repente, blum, veio algo, uma língua estranha, e começou a falar uma língua que nunca tinha falado na vida. Daí eu falo para Deus, para que fazer eu passar essas palhaçadas? Por que não no quarto ali, ó, sem passar esses constrangimentos? Né? Para que isso? Por que eu estou falando isso? Eu não sei. Por que eu entrei nesse assunto? Porque está falando da experiência, né? Então, por mais que exista lá em Atos dos Apóstolos a questão de Paulo lá com com as peças de roupa, agora vamos começar a pegar peças de roupa do Pipe, passar por aí, não vai funcionar para nada, queridos. Certo? Eu posso até entender que talvez em alguns momentos Deus talvez opere dessa forma, mas isso não pode se tornar uma doutrina, uma fórmula, né? Entende? Se tornar um comércio, muitas vezes, ou coisa desse tipo. Então, nenhum símbolo algum, carrega a presença de Deus. Isso não existe. A Arca da Aliança podia simbolizar a presença de Deus, mas ela não carregava a presença de Deus. E foi o que aconteceu. Eles foram derrotados. Terceira coisa, que o tempo para o arrependimento, ele tem prazo de validade. O que fala lá no capítulo 2? Que Deus o tempo todo está falando para eles assim, se arrependam, mudem de vida, larguem o que vocês estão fazendo. Deus dá o tempo do arrependimento. E o que eles fizeram? Deram as costas para Deus. Então, o que a gente aprende também, queridos, é isso. Que o tempo do arrependimento ele tem prazo de validade. Para mim e para você. Para mudança. Por mais que Deus é longânimo e as misericórdias dele se renovam a cada manhã, eu não sei até onde vai o tempo da visitação. Eu não sei até onde vai a tolerância do Senhor para com a minha vida. Eu não sei até onde vai. Então, o melhor é não extravasar. O melhor é não ir nos limites. O melhor é ouvir o chamado ao arrependimento e voltar para Deus. Ao invés de continuar persistindo no erro, indo, sem olhar para trás, sem voltar para o Senhor e se arrepender. Então, essa é a terceira coisa. O tempo do arrependimento acabou. E ali o texto, quando Deus vai usar o profeta para falar, fala, acabou. Eu vou matar eles. Acabou. Vou matar eles. E matou. Deus não chegou e falou, vamos, aí, mais uma chance, vai se arrepender, está quase morrendo. Não. Matou e acabou. E acabou. A quarta coisa é que sempre outros podem colher o pecado que plantamos, inclusive aqueles que ainda nem nasceram. Porque imagine, digamos que eu pego e amanhã abandono tudo. Abandono Kátia, abandono Gabriel, abandono igreja, abandono minha fé, né? Certo? Amém? Mas digamos assim que a Kátia esteja grávida. Né? A Kátia esteja grávida. Em nome de Jesus, hein? Trigêmeos. Para acabar já de uma vez. Né? Tome posse, mulher. Né? E aí abandona a esposa grávida, né? Coisa desse tipo.
Entende? Então, o fato de eu estar abandonando a fé, o legado que estaria sobre o meu filho, que poderia ter um pai presente, um pai que crê, um pai que serve ao Senhor, vai ter influência na vida dessa criança, sim ou não? Obviamente que teve. E foi o que aconteceu na vida de Finéias. O pecado dele, a idiotice dele, fez o pai morrer, a esposa morrer, e vai saber o que gerou na vida daquela criança. Entende? Além disso, 4.000 homens, depois 30.000 homens morreram por causa desses dois imbecis que achavam que o símbolo carregava a presença de Deus. Que achavam que não importavam os seus pecados, Deus ia abraçadinho com a galera enfrentar o exército inimigo. E a última coisa, queridos, que nós aprendemos nesse texto, que devemos escolher as nossas guerras. Se vai entrar numa guerra, pergunte ao Senhor antes se você deve entrar nela. Pergunte se Ele estará nela contigo. O nosso orgulho ferido pode ser curado no bálsamo do perdão e da graça, mas a vingança pode resultar em mais prejuízo ainda. Que foi o que aconteceu em Israel. Ninguém perguntou para Deus, devemos ir para essa guerra? Simplesmente foram, achando que por irem, por serem o Israel de Deus, Deus ia fazer eles vencer aquela guerra. Entra naquela historinha que eu estava falando para agora, né? Está tudo indo tudo bem, eu estou no pecado, que se lasque Deus, que se dane Deus, se dane o sacrifício, vou me prostituir, vou para a guerra, vou em busca do inimigo, achando que Deus tem algum tipo de obrigação de estar comigo nisso. E como eu falei aqui, a presença de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, em tudo, está acompanhado com a nossa conduta também. Deus não tem prazer em habitar num lugar em que Ele não é colocado como primazia. E especialmente onde o pecado reina. E aqui era uma situação extrema, porque os sacerdotes eram essas pessoas chamadas para serem luz, para serem os mediadores entre Deus e o povo, e eles haviam corrompido totalmente isso. Amém, queridos? Amém? Então, que a gente saia daqui essa noite tendo essa consciência que Deus com certeza está com a gente, mas que o tempo do arrependimento também não é uma coisa que a gente deve achar que é a casa da mãe Joana. Não devemos ter essa ideia quase que, não diria mística, mas essa coisa meio esotérica, né? Que é um esoterismo gospel. Acreditar que uma cruz na parede tem o poder de proteger a minha casa. Quem protege a minha casa é Deus, não é uma cruz de madeira. Amém? Quem protege a minha casa não é as páginas do Salmo 190, do Salmo 91, né? Do Salmo 91 aberta. Não é isso que protege a minha casa. A minha casa é protegida pelo Senhor e não por essas coisas. Amém? Cuidado também com relação ao legado que todos nós temos e somos responsáveis. E vamos escolher bem as nossas batalhas, queridos. Vamos escolher bem as nossas batalhas. Tem batalhas que valem a pena, tem batalhas que não valem a pena. Que o Senhor esteja com as batalhas que Ele quiser que estejamos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e pelos desafios que ela nos traz, Senhor Jesus. E que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, primeiramente a ser gratos imensamente por esse chamado ao arrependimento que o Senhor nos sempre traz sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas. Para que jamais o pecado seja uma coisa comum, aceitável, uma coisa a qual a gente não sinta repulsa, algo ao qual a gente não queira, de fato,
se ver livre e caminhar em santidade diante do Senhor. Porque sabemos que o Senhor habita em nós, que nós somos o teu santo templo, aonde o Senhor habita. Obrigado, Jesus, obrigado. Sabemos que o Senhor é uma presença real, viva e pessoal, não é um objeto. Em nada disso o Senhor tem poder para nos proteger, a não ser o Senhor, com a sua mão poderosa, santa, e que nos agracia todos os dias com o teu cuidado, Senhor. Deus, proteja nossos filhos de nós mesmos. Proteja nossos filhos das nossas escolhas erradas, dos nossos erros, porque somente o Senhor pode protegê-los de fato, Deus, e cuidar deles. Ajude-nos, Senhor Jesus, em tudo, a deixarmos um legado que reflita o teu caráter em nossas vidas, Senhor Jesus. Mas também nos ajude naquilo em que falharmos, para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém.